Sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria espacial. Nessa aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre geometria espacial. Esses exercícios foram tirados todos do livro Contato Matemática do segundo ano. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos começar resolvendo esse exercício que trabalha com um prisma de base hexagonal, tá certo? Ou seja, um prisma que tem que a sua base tem 6 lados. Bom, a questão diz o seguinte: observe o prisma hexagonal regular, item A. Determine as medidas de AD e AK, ok? Então, olha só, você tem aí um prisma, certo? Esse prisma, ele tem uma base hexagonal, como a gente já disse, e tem algumas medidas nele, né? Ó, ali está dizendo ali que a medida de AF, que é um dos lados da nossa base, mede 5 centímetros e que a altura desse prisma vai medir 15 centímetros, tá? Como esse prisma é regular, ok? É um prisma reto, regular, a altura vai coincidir com a aresta lateral. A nossa primeira questão pede para você determinar a medida de AD. Olhe bem ali para a figura, você vai perceber que AD é um segmentozinho que vai de um dos vértices da base até o outro, né? E aqui nós fizemos um desenho aqui do lado esquerdo, onde você pode observar esse segmento sendo traçado, né? Nós estamos olhando aí só a base e o segmento foi traçado de A até D, ok? Eu também tracei o segmento BE, certinho? Bom, o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos cuja medida dos seus lados são todos iguais à medida da base. Então, significa que AG tem a mesma medida do nosso lado, que na figura lá inicial dizia ser 5 centímetros. Então, AG é 5 centímetros e GD também é 5 centímetros. Sendo assim, a medida total aí, a medida de AD é 5 mais 5, que dá igual a 10 centímetros, ok? Então, nós aí respondemos a primeiro tópico do item A, que pedia para você determinar a medida de AD, ok? Era só olhar para a base e aí você ia chegar nessa conclusão. A segunda parte é determinar a medida de AK, ok? Se você olhar para a figura principal lá em cima, você vai ver que AK é um segmento que vai de um vértice da base inferior até um vértice da base superior, que estão de lados, digamos assim, em lados opostos. Isso vai formar um triângulo, né? Se você levar em conta o ponto D ali, né? Isso vai formar um triângulo. E esse triângulo vai ser formado pelos pontos ADK, como está desenhado aí na sua tela. ADK, pessoal, é retângulo, tá certo? Por que esse triângulo é retângulo, né? Eu deixo aí para você tentar justificar isso aí, tá bom? Então, esse triângulo é retângulo. E se o triângulo é retângulo, vale o nosso teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sendo assim, AK ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a AD ao quadrado, que nós determinamos a medida no item anterior, e DK ao quadrado. Sendo assim, AD vai ser 10 e DK é 15. Se você olhar para a figura principal, DK mede 15, né? É uma aresta lateral. E aí, como esse prisma é um prisma reto, todas as arestas laterais terão a mesma medida. Então, DK tem a mesma medida de BI, que está destacado na nossa figura principal. Sendo assim, ele mede 15. Bom, AK ao quadrado será igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 10 ao quadrado, se você fizer as contas aí, você vai obter 100. E 15 ao quadrado dá igual a 225. Sendo assim, nós temos 100
mais 225, que dá 325. Então, a K vai ser igual a raiz de 325, que é igual a, se você fizer a fatoração de 325, você vai achar 5 raiz de 3 centímetros. Essa aí é a medida de AK, da diagonal desse prisma, tá certo? Beleza, essa aqui foi a segunda parte do nosso item A, da primeira questão que nós estamos resolvendo aqui. Vamos agora para o item B, né? Ele está perguntando qual é a área e o perímetro do triângulo BEL. Olha para a figura, quem é o triângulo BEL, né? Você vai perceber que EL é a altura do nosso prisma também, né? Uma aresta lateral. E B está sendo um pontozinho aí oposto ao ponto E, tá certo? Então vai formar um triângulozinho aí, pessoal. Um triângulo muito semelhante, e eu diga-se de passagem, idêntico ao triângulo DKA, que nós acabamos de utilizar aí. Beleza? Então, se nós queremos determinar a área e o perímetro do triângulo BEL, é só nós considerarmos o triângulo que nós já temos aí, ok? Esse triângulo que nós acabamos de utilizar na segunda parte do item A. Bom, eu novamente desenhei o triângulo aqui, tá certo? Para você poder verificar. E aí, como eu disse, BL é a altura, né? 15. BE é 10, né? E LE é 5 raiz de 3, que nem o triângulo que nós utilizamos no item A. Para calcular a área de um triângulo, nós multiplicamos a base pela altura e dividimos por 2. Então, aqui vai ficar 15 vezes 10 dividido sobre 2. Isso dá 150 dividido por 2, 75 centímetros quadrados. Não esqueça que quando estivermos tratando sobre áreas, a unidade de medida sempre estará ao quadrado, tá? E a segunda coisa que o item B pediu foi o perímetro, né? A gente vai representar aqui o perímetro por 2P. Isso vai ser a soma dos lados, né? Vai ser a soma da medida de BL mais a soma da medida de BE mais a soma da medida de LE, ok? Então, somando aí 15 mais 10 dá 25, mais 5 raiz de 3 centímetros. E nós encerramos aqui, tá certo? Então, fica aí para você responder esse questionamento. Por que a gente não soma, por exemplo, aí na nossa resposta final, 25 mais 5? Por que não é possível nós fazermos isso, né? Se você souber, comenta aí nesse vídeo, tá certo? E me diz aí se você sabe a resposta para essa pergunta. Bom, essa aqui é a nossa segunda questão do livro, tá? A segunda questão diz o seguinte: sabendo que a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo reto-retângulo a seguir medem 5 centímetros e 13 centímetros respectivamente, ou seja, nessa ordem, né? Ou seja, a diagonal da base mede 5 e a diagonal do paralelepípedo mede 13 centímetros. E que a medida do retângulo ABFE é 48 centímetros quadrados, determine os valores de L, C e H, ok? Essas três medidas estão destacadas ali na figura, também aqui na nossa lateral direita, tá? Se você observar aí, você vai ver que H é a altura, L é um dos comprimentos da base e C o outro é a largura, né? Ou L é a largura e C o comprimento, né? Melhor dizendo assim, ok? Então, para determinar a medida de H, nós vamos utilizar uma relaçãozinha, tá? Que vai envolver a diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. Eu desenhei esse triângulo aí para você verificar, né? Abaixo da onde nós estamos resolvendo, aí achando a medida de H. Esse D maiúsculo representa a diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. O Dzinho representa a medida da diagonal da base e o H representa a medida da altura, que é o que nós queremos encontrar. Perceba que isso vai formar um triângulo retângulo. E onde se forma um triângulo retângulo, pessoal, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, beleza? Então, o Dzinho aí é a hipotenusa, então significa que o Dzão é a hipotenusa, então significa que Dzão ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais o H ao quadrado. Essas medidas foram dadas lá no início, né? Nós sabemos que a diagonal do paralelepípedo é 13 e a diagonal da base é 5. Então fica 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais H ao quadrado.
isso dá igual a... Isso vai gerar, né, o seguinte, 3 ao quadrado 169, 5 ao quadrado 25. Eu passo 25 para o outro lado subtraindo, nós obtemos como resposta 144 igual a h ao quadrado. Isso nos diz que h vai ser igual a raiz quadrada de 144, que é 12 centímetros, ok? Essa aí é a resposta da primeira parte dessa questão, o valor de h. Na segunda parte, nós temos por objetivo determinar o valor de c, tá? E aí nós vamos utilizar uma informação que ele nos deu no item, que diz que a medida do retângulo ABFE, perceba que ABFE é uma das faces do nosso paralelepípedo, tá certo? Essa face aí, ó, você pode identificar, procura os pontos na figura, né? ABFE, tá certo? Esse retângulo aí é formado, as suas dimensões são formadas por H e pela medida de C, tá certo? Então, para calcular a área dele, como está aí descrito, eu teria que multiplicar H vezes C. Mas a área dele já está dada, né? A questão já nos disse, é 48. E o H nós acabamos de determinar e vale 12. Então, fica 48 igual a 12 vezes C. Se eu passar o 12 dividindo 48, nós vamos obter como resultado 4 centímetros, né? Ó. Ok? Aí, de acordo com a nossa figura, é assim que nós determinaríamos a área e conseguimos achar o valor de C, que é 4 centímetros. Tranquilo? Então, vamos para a nossa terceira parte da questão. E ela pede para você determinar o valor de L. Certinho? Bom, o valor de L está sendo aí a largura, né? E nós temos uma relação entre a largura a largura do paralelepípedo, né? Que é uma dos lados da base. L também é outro lado, tá? A largura e o comprimento aí são os lados da base. E a diagonal da base, né? Como você pode observar nessa figura que está apresentada aí, tá? Essa relação, você vai perceber que se eu traçar a diagonal, forma um triângulo retângulo, ok? E se nós temos um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado, a hipotenusa no caso está sendo a diagonal, tá certo? Que vale 5. Um dos catetos é o L, que eu quero descobrir, e C é o outro cateto, cujo valor nós descobrimos na etapa passada da resolução da questão. Ele vale 4. Então, nós ficamos com 25 igual a L ao quadrado mais 16. Passa o 16 para o outro lado, 25 menos 16, nós vamos obter ali L ao quadrado igual a 9. Sendo assim, o valor de L é igual a raiz quadrada de 9, que é 3 centímetros. Ok, pessoal? Beleza? Então, essa aqui é aqui que nós vemos como resolver algumas questões relacionadas a prismas, tá? Utilizando exercícios aí do livro Contato Matemática. Tem muitas outras questões aí legais, se você quiser procurar aí os arquivos, né? As questões são bem interessantes. E basicamente tudo que você tem que fazer é tentar isolar quais são as informações que a questão está lhe dando, né? E você pode construir essas figuras de apoio que certamente vão facilitar bastante na hora de você resolver questões desse tipo. Ok? Beleza? Então, eu quero agradecer você por assistir esse vídeo, tá? Tente resolver os questionamentos que eu fiz ao longo dele. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!